Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um lançamento aqui do Grupo Germânica e hoje Toyota Nipônica Germânica aqui da cidade de Limeira, porém nós temos várias unidades espalhadas aí para vocês. E aqui do meu lado eu acho que o lançamento já do ano de 2026, né? O que vocês acham? Já deixa nos comentários aí. É ele, Yaris Cross. Nós temos 4 versões, 2 híbridas e 2 com motor a combustão, né? XRE é a versão de entrada a partir de 161.390 e essa XRX, que é a versão completinha, a partir de 178.990. E tem as 2 versões híbridas lá também, tá bom? Ó, um carro que eu considero ele um tamanho perfeito para o dia a dia, viagens, altura do solo 183 milímetros, pelo menos nessa versão aqui, e peso na casa de 1.200 quilos, ou seja, um carro muito versátil, capaz de encarar qualquer tipo de terreno, seja cidade, seja rodovia, tá bom? Bom, falei, preço, isso é no seu lançamento oficial hoje aqui na concessionária. Até esse carro realmente chegar disponível, pessoal, pode ter diferença de preço de quando você está assistindo esse vídeo, por exemplo. Mas quer entender um pouquinho mais, a paleta de cores é grande, quer fazer a sua reserva, dá um pulinho no Grupo Germânica Toyota Nipônica e aí vem conhecer. Esse carro, o que vai acontecer? Ele vai ficar rodando em todas as nossas concessionárias, para todos os clientes entenderem a configuração até ele chegar realmente disponível. Mas vamos fazer o seguinte, acompanhe esse review que você vai entender 100%, pelo menos dessa versão aqui, tá bom? Aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho e siga a Toyota Nipônica lá no Instagram. Bora para o review completo? Ah, detalhe. Na descrição tem ficha técnica completinha e tem contato diretamente aqui para você reservar e entender um pouquinho mais da configuração desse super lançamento. Vem comigo. Pessoal, vamos fazer aqui um 360 graus em todo o carro, que é pra gente realmente aí mostrar para vocês a configuração. Nesse azul ficou lindo, né, pessoal? Fica muito bonito, porque ele tem o azul da carroceria, ele tem um detalhe em preto fosco, tem o detalhe em black piano, principalmente na parte superior, e olha o cromadinho aqui em toda a moldura das portas, né? Bom, como eu falei, ficha técnica na descrição, qualquer dúvida, chama a gente aí que teremos o prazer em explicar para vocês. Nada melhor que começarmos o review completo dessa versão pela frente. Frente nova, muito robusta, só ao vivo, viu, pessoal? Para você entender realmente a dimensão aqui desse carro. O capô, ele é liso no centro, nas laterais ele tem um reforço estrutural, aerodinâmico, de design também. Aproveitando no para-brisa, olha os sensores. O nível de segurança desse carro e tecnologia é bem alto, tá? Bom, grade principal, nós temos já uma moldura padrão dentro da Toyota, o acabamento em black piano, o logo Toyota, câmera frontal, já vocês vão entender isso aqui, posicionamento de placa, ó, grade auxiliar em preto fosco e esse lipzinho aqui, ó, um cinza bem clarinho, e até a parte inferior tem proteção, né? Aquele acabamento ali para, como se fosse um limitador, avisar você. Agora vamos aproximar do farol, acendimento automático, ó, em LED, DRL, o pisca amarelinho desse lado aqui, ó, olha só, ele é separado do DRL, tá? Enquanto o pisca está funcionando, o DRL apaga e vice-versa. E olha o farol de neblina, pessoal, também aqui em LED e acabamento em black piano. Detalhe, sensores na parte frontal. Agora, vamos para a lateral, porque aqui nós temos uma roda muito bonita. Olha que configuração legal. 5 parafusos de fixação e pneus 215, 55, 18. Freio a disco ventilado, suspensão independente. Isso aqui é bom, pessoal, Pirelli, tá? Nessa medida, ela é muito boa para você pegar até terrenos irregulares, né? Não é aquele pneu fininho. Então, isso aqui, um pneu misto, tá bom? Ó, acabamento em preto fosco, a base também em preto fosco. Tem outro detalhe bem legal. Roda traseira, nada de tambor. Freio a disco aqui também, né? E ó, outro acabamento que me chamou a atenção, aquele anti-ruído no acabamento aqui, caixa de roda traseira. E a suspensão traseira, eixo de torção, com mola helicoidal e amortecedor pressurizado. Vamos subir para a carroceria, retrovisor na cor da carroceria, tem repetidores de setas e olha aqui, câmera também na lateral, dos 2 lados, tá? E ele tem alerta de ponto cego, se você vir aqui, ó, bem aqui, nos 2 retrovisores. Maçanetas da parte frontal, da parte traseira na cor da carroceria, e aí nós temos, surgiu uma emergência, tem aqui a função manual. Black piano, pessoal, e olha esse acabamento aqui, ó. Black piano, cromado na base, aqui ó, coluna A, coluna B, e olha esse acabamento aqui, ó, que aí faz como se o teto fosse flutuante, né? O rack vem num cinza
polido, muito acabamento, bem realmente interessante. E nós temos um teto panorâmico que eu vou fazer questão de abrir aqui, ó, e mostrar para vocês. Olha lá. Ele é panorâmico, ele não abre, só que nós temos duas divisões, parte frontal e parte traseira. Tem a persiana lá que depois nós vamos entender. E antena de teto, tipo barbatana de tubarão. Vamos fazer o seguinte, vamos testar o tamanho desse carro. Pega uma tomada bem lateral, olha isso, 1,76 é a minha altura. Olha a altura do carro. Fortíssimo ponto aqui, ó, altura em relação ao solo. Então nós temos aqui 183 milímetros. Resumindo, 18,3 centímetros, ok? Então a altura do solo, muito interessante. Pessoal, seguinte, 42 litros de capacidade aqui no tanque, tem abertura aqui elétrica, basta destravar lá na parte interna, tá bom? Gasolina ou etanol. E sempre, pessoal, qualidade boa, tá? Vamos falar um pouquinho da traseira, mas antes, deixa eu ligar, vai pegando um take geral, que eu vou ligar o carro e acionar alguns recursos. Olha só. Conseguiu pegar um takezinho geral, né? Então nós temos uma assinatura nova, pessoal, muito bonita por sinal, tá vendo, ó? E a moldura, ela é levemente escurecida, que dá realmente um destaque aqui mais tecnológico, né? Mais contemporâneo. Bom, vidro traseiro, limpador, lavador e desembaçador, tem brake light, já vem com spoiler também, detalhe em preto fosco, que é o kit aerodinâmico, ó, o logo Toyota, posicionamento de placa, duas luzes de placa. Aqui nós temos a câmera traseira, que faz todo o gerenciamento da visão 360, câmera de ré, e botão elétrico. Se você clicar, ele vai abrir sozinho, tá? Já tem mais informações. E Yaris Cross aqui. E aqui nós temos a versão XRX, que dá a configuração combustão é a mais completa. Sensores de estacionamento traseiro, refletores nas laterais, esse acabamento aqui, ó, de cinza polido e preto fosco na base também. Agora nós temos o seguinte, ó, eu cliquei sem querer aqui, ele já acionou. Na verdade não foi o sensor lá da base. Por quê, pessoal? Para abrir o porta-malas, que tem capacidade para 400 litros, olha o tamanho desse porta-malas. Eu achei gigante, muito generoso. Eu já vou apresentar a chave. Ó, tem bloqueio e desbloqueio e abertura do porta-malas, tá? Uma chave nova também, chave emergencial na base. Você pode fazer o seguinte, tem abertura no botão elétrico, você seleciona, ou ali, ó, aqui, só de eu clicar ele já foi, viu? Que legal! Vamos fazer o seguinte, ó. O carro tá ligado, não sei se ele vai aceitar. Vamos ver se ele vai, ó, já aceitou. Mesmo o carro ligado lá, ele teve o recurso. Abertura pela tampa elétrico, nós temos pela chave ou chutinho lá na parte inferior, ou no painel. Olha quantos recursos, tá bom? Já vem com tampão incluso aqui também, todo forrado. Tem a alça de mão do lado direito, mas não precisa, né, pessoal? Para fechar automático, e aqui você fecha e bloqueia o carro ao mesmo tempo, tá bom? Aqui, ó, nós temos toda a configuração forradinha, lá do lado esquerdo tem nicho, tem iluminação superior, tem gancho de fixação lá na parte frontal, na parte traseira também. Vamos acessar aqui, ó. Aqui nós temos, pessoal, praticamente o conjunto de reparo, né? Então tem triângulo, macaco, chave de rodas, tudo bonitinho aqui. E o step tá baixo, que é o de uso emergencial. E eu falo para vocês, esse espaço aqui é grande. É muito bom. Vamos fazer o fechamento. Ele vai dar o aviso, o bip. Olha lá. Isso é comodidade pura. Imagina você chegar no supermercado com as mãos com sacolas. Deu o chutinho aqui, vai fazer a abertura, coloca, clicou no botão e desce e tá tudo certo. Mas agora nós precisamos falar de motorização. E o consumo? Como é que é? Todos comigo. Então, aqui nós temos um conjunto de respeito, tá? Nós estamos falando de um motor tradicional, 1.5, 4 cilindros, 16 válvulas, aspirado. Quando eu falo, pessoal, é a litragem, tá? E a aspiração do carro em si. Duplo comando de válvulas, variação de admissão, escape, acionamento por corrente. Vamos falar um pouquinho da potência, enquanto o cameraman mostra o cofre do motor. 122 cavalos do etanol, 110 na gasolina, isso a 6.000 RPM, 15,3 kg de torque no etanol, 14,3 na gasolina, 4.800 RPM. Peso potência, 9,9 kg para cada cavalo, 0 a 100 na casa de 13 segundos e 170 km por hora de velocidade máxima, tá? Pessoal, o consumo dele, eu dei uma estudada, uma pesquisada, é bem interessante. Etanol na cidade, ele faz aí uma média de quase 9, isso pelo Inmetro. Já na rodovia, na gasolina, ele passa dos 14, ou seja, é um carro que tem uma boa eficiência. E geralmente o selo do Inmetro, ali, a aferição do Inmetro, é uma média,
Então, dependendo do seu perfil de condução, pode fazer mais ou pode fazer menos. A qualidade do combustível também é fundamental, tá? E o terreno que você vai usar. Já só que eu vou usar esse carro no sítio, dia a dia, fazenda, um pouquinho de off-road ali de estrada de terra, pode interferir no consumo. Rodo só rodovia, pode ser mais econômico. Rodo só cidade, pode ser um pouco mais gastão, mas isso tudo é perfil, tá bom? Então é super importante entender isso aqui. Ó, manta acústica no capô, isso é muito bom, abertura por varetinha. E aqui um ponto positivo, olha só, o cofre do motor inteiro é pintado na cor da carroceria. E ficou bonito porque ele não tem verniz e ele ficou um azul bem marcante fosco. Então tudo isso aqui, pessoal, vai enriquecendo, né, a qualidade da construção do carro. Para fechar, eu vou fazer isso aqui junto com vocês. Ó, como o capô é pequeno e leve, dessa altura, soltou, fechou, tá bom? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para a interna testar o conforto, espaço e conectividade desse super lançamento da Toyota. Bom, quero levar vocês então para a interna desse carro e eu já fiquei surpreso, acredito que vocês também ficarão. Porta traseira, nós já temos um acabamento bem legal, porque nós temos borracha de vedação tanto na porta quanto na carroceria, trava infantil de fácil acesso aqui dos dois lados, olha só. Bom, porta garrafas ou copos, objetos também, tem alto-falante, aqui o apoio do braço, alça de mão, vidro elétrico e a maçaneta nesse cinza mais clarinho. Agora, olha só a configuração do banco, em couro, muito confortável e ergonômico, perfurado aqui no assento e no encosto também. Nós temos aqui, ó, Isofix na base, cinto de 3 pontos para todos e apoio de cabeça para todos também. Olha que legal. E tem rebatimento, vou fazer isso aqui, ó, para o porta-malas. Os dois lados aqui fazem esses rebatimentos, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos acessar aqui. Pessoal, olha o conforto, olha o espaço que eu tenho. E uma sacada genial da Toyota, essa parte aqui é um pouquinho mais alta, então você tem uma ergonomia para os pés não ficam retos, eles ficam levemente inclinados e isso te dá uma ergonomia melhor para viagens, ok? Bom, agora vamos lá. Nós temos aqui, ó, um apoio de braço com 2 porta-copos, porta-revistas na parte frontal, túnel central traseiro, ele é um pouco mais baixo e estreito, então quem vai no meio tem espaço sim, tem saída de ar-condicionado e tem 2 entradas USB lá na base, ok? Ó, cinto do passageiro aqui tem ajuste de altura para o motorista também e a interna dessa versão ela é toda all black, numa pegada realmente mais neutra, né? Ficou muito bonita, o teto também, nós temos alça de teto para todos, exceto para o motorista porque ele tem um volante lá, né? Tem iluminação aqui, ó, olha só, luzinha branca. Lá na parte frontal tem, depois a gente olha também, mas como eu falei para vocês, esse teto panorâmico dividido em 2 ficou maravilhoso, tá bom? Diretamente do banco traseiro para a interna frontal. Vem comigo. A porta dianteira, ela já tem um acabamento bem diferente da traseira, viu? Tem alto-falante, porta-objetos aqui, garrafas. Essa região inteira já é macio ao toque, tá? Toda essa região aqui é bem legal. Aí nós temos alça de mão, comandos, né, dos vidros traseiros e dianteiros aqui, todos elétricos, bloqueio e desbloqueio deles, das portas também, lá o rebatimento do retrovisor e ajuste deles, ó, detalhe já em black piano, alça de mão bem bonita, tem alça aqui e aqui, tá vendo que acabamento legal? E ó, bloqueio e desbloqueio das portas e a maçaneta ela vem no acabamento cromado, então fica muito bonito, e Twitter na parte superior, até essa região aqui é macio ao toque. Agora olha só o capricho, entrando nós temos uma soleira retroiluminada Yaris Cross, bonito, hein? E tem iluminação também interna. O banco do motorista tem regulagem de altura, né? Aqui o ajuste lombar também, tudo acesso aqui. E aí ela vem nessa configuração bem ergonômica, em preto fosco também, em couro perfurado aqui. E ela é bem larga, pessoal, né? Essa configuração, então qualquer estatura vai muito bem. E o seguinte, nós temos pedais, configuração padrão, já vem com tapete Yaris Cross, abertura aqui, ó, do bocal de abastecimento, subindo um pouquinho tem um porta-objetos, ajuste do faixa do farol e aqui vários controles, pessoal, desde ó, o sistema que eu acho que é muito importante, de colisão frontal, isso aqui o carro precisa estar ligado, né, para ativar ou não, abertura do porta-malas, o ajuste dos sensores de estacionamento, controle de tração também, farol automático, né? Então nós temos alguns recursos bem legais nesse carro. Agora, olha só, eu vou acionar aqui, ó, além do banco ter ajuste, o volante também, de altura e profundidade, e é bem fácil de acionar, tem a alavanca lá na base, né? E do lado esquerdo, já aproveitando, todos os comandos dos faróis.
ok? Setas, farol alto e baixo e farol de neblina da parte frontal também. Então, estamos bem servidos aqui. Saída de ar-condicionado e aqui nós temos todo um acabamento diferente, ó. Olha só, tá vendo as molduras, black piano, cinza, black também aqui envolvendo o cluster, toda a parte superior no acabamento preto fosco. Então, uma versão que ela vem muito equilibradinha e eu gostei dessa parte, tá conseguindo pegar toda essa daqui, ó, tá vendo, pessoal? Ela te deixa confortável, que ela fica alta, ela te dá uma projeção de segurança, só que como o banco tem ajuste de altura, você consegue projetar e ficar no nível mais alto. Um outro ponto que eu gostei, a ergonomia do volante. O volante você consegue enxergar lá o horizonte sem problema nenhum e todo o painel por dentro do volante, então ergonomia bem bacana. Bom, já vamos falar do volante então, direção elétrica, né, revestido aqui, ó, um acabamento muito bom, ó, black na base, cinza também, logo Toyota, e vários comandos, pessoal, que nós temos aqui. Eu vou até ligar para ver se a gente consegue fazer alguns acessos, desde viva voz, sistema de trip, deixa eu baixar esse volume para não dar strike aqui no nosso som, né, ó, vou baixar o volume aqui, ó, pronto, ó, sistema de visão 360 já apareceu para mim, tudo no volante, tá bom? E do lado direito também, piloto automático, todo o sistema de leitor de faixa, e aí como eu falei para vocês, o carro precisa estar em movimento para você acionar, né, seleção aqui, os modos também, ó, eu tô movimentando aqui, ó, ele já tá me dando lá os modos no painel de drive, tá vendo, ó, eu vou tentar acessar para você. Depois eu vou tentar mostrar um pouquinho mais desse cluster ali, tá bom? Bom, e atrás do volante tem os pedais, as borboletas, o câmbio automático, mas nós temos a possibilidade de troca de forma manual. Lado direito mais aqui, ó, ele aumenta as marchas, do lado esquerdo ele vai reduzir nas marchas. Do lado direito da coluna de direção, nós temos também um acesso aqui para os limpadores, da parte frontal e da parte da traseira, tá? Tem uma curiosidade que já eu mostro para vocês, que é esse botão aqui, ó, então acompanhe aí. Bom, vamos falar da multimídia. Multimídia flutuante, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Então, nós temos aqui um menu principal, então você já consegue ir equalizando o volume, né, o som, na verdade. Vamos lá para o sistema de rádio, mídia, né, então já tem a estação pré-selecionada. Para fazer o emparelhamento do seu smartphone, então você já vai fazendo toda a configuração. Os drive aqui, ó, informação, é isso que eu quero. Eu quero mostrar tanto na mídia quanto no cluster. Tá vendo esse botão? Olha no painel, eu dei um clique, ó, PWR, e lá na parte principal também está aparecendo. Lá na mídia, dá uma olhadinha na mídia. Eu vou clicar mais uma vez, viu que ele some? Ele foi pro Eco, vou pressionar de novo. Então, ó, lá no painel, se eu pressionar e segurar, ele sumiu o econômico, e ele foi pro normal. Se eu dar um clique rapidão, ele foi para o mais forte. Cliquei mais uma vez rapidão, ele foi para o normal. Agora eu quero o modo econômico novamente. Lá é intuitivo, ó. Só um toquezinho, ele vai para a potência máxima. Um clique longo, ele vai para o modo econômico. Eu vou clicar e segurar, ó lá, ele foi para o modo econômico. Então isso é muito legal. Aí me dá a velocidade média, tempo percorrido aqui, né? E uma média ali também de quilometragem. Então importante. Configuração administrador, Android Auto, Apple CarPlay, configuração, vou clicar aqui, sistema de Bluetooth, gerenciamento da tela, apagar a tela, vamos voltar, entretenimento, telefone e a configuração que nós já acessamos aqui, tá? Então, aqui é uma média também, pessoal, de comparação. A tela, ela é grande, ó, vou fazer uma média aqui para vocês, ó, olha só a configuração. Eu gosto de fazer isso não em números, porque geralmente tem algumas pessoas que não vão entender, uma tela de 10 polegadas, de 8 polegadas. Então vamos fazer aqui em palmo, só para vocês terem noção. Olha o tamanho aqui da tela, ok? E aqui também nós temos o sistema de volume, você pode gerenciar ou pelo volante, né? Então você tem várias funções aqui para ir moldando a configuração da sua tela. Agora, olha só, abaixo, saída de ar-condicionado, pisca-alerta, e olha esse acabamento, pessoal. Aqui na parte superior também tem essa região macio toque, né, como se fosse, é o mesmo acabamento do banco, tá? Couro. Abaixo o ar-condicionado ele é digital. Desse lado esquerdo nós temos a intensidade da ventilação, temperatura, ligar ou desligar, você liga aqui, você desliga aqui, tá bom? Se você fizer isso aqui, ó, vamos ligar ele, ó, ele vai estar funcionando o ar, porém não o ar-condicionado. Se eu clicar aqui, aí o ar-condicionado entra, ok? Nós temos também a parte de direcionamento do ar. Aqui você desliga, modo automático, recirculação, captação externa, desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro. Ou seja, completinho. Descendo,
Nós temos aqui o aviso de cinto, tá vendo aqui, ó? As 3 luzes acesas. Nós temos carregador do celular por indução e a partida do carro, o botão Start Stop está aqui do lado esquerdo. Lembrando que ali, ó, dentro do carregador do celular por indução tem iluminação. Tá vendo azulzinho ali? Bonito, né? Câmbio automático, pessoal, e você tem aqui a possibilidade de, ó, a ré, olha a câmera de ré, N, Drive, e nós temos o modo S, tá? Então você pode colocar no modo S e, olha lá no painel, tá vendo, ó? E aí, automaticamente, no modo S, se eu pressionar as borboletas, entra no manual, tá vendo? Um M, e aí o carro vai travar porque o carro tá parado. Então, colocou em movimento, aí essas marchas começam você consegue escalonar elas, tá bom? Acompanhando toda a saga aqui do câmbio, olha esse acabamento lateral em black piano aqui, ó. Ele faz como se fosse uma parede. Aqui já é mais livre, né? Acabamento em couro também. O freio de estacionamento eletrônico e tem um sistema auto-hold. Ou seja, olha só a tecnologia e a praticidade que esse carro já vem, né? 2 porta-copos ou garrafas, moldura aqui em cinza, tem o apoio do braço também, ele é fixo. E nós temos porta-objetos abaixo dele com uma tomada 12 volts, tá? Indo para o lado direito, nós temos o porta-luvas com espaço na tampa, pessoal. Então, espaço bem generoso. Subindo, retrovisor interno fotocrômico. Aqui nós temos o auxiliar, né? As luzes, né? Olha só, e olha, clarinha. Acho que isso aqui é LED, exatamente. E aqui você abre ou fecha a persiana. Ela é elétrica, nada de manual. Olha que bacana. Vamos ver se ela vai parar nesse estágio. Não, já veio direto. Tá bom? Então, o sol tá muito quente, eu quero mais privacidade, quero mais conforto, né? Pode deixar fechado. Não, eu quero um pouco mais de iluminação aqui na parte interna. Tá num dia frio, deixa ela aberta. Aproveitando, quebra-sol do motorista com espelhinho, proteção e iluminação, e para o passageiro também, tá? Aí se você fala assim, Josdac, se eu deixar aberto vai ficar aceso? Não, ó, fiz isso aqui, ó, ele já apaga lá, tá bom? Então, a interna desse carro é muito completa. Tá faltando a gente falar do nível de segurança, que eu já vou falar na sequência, mas antes, vamos dar uma palhinha aqui na parte do cluster, que por sinal é bem completo e tudo digital. Todo digital, nós temos muitas informações, tá? Tá vendo várias luzes de avisos aqui. Lado esquerdo nós temos o RPM, temperatura externa, trip na base, posição de câmbio. No centro, o computador de bordo, que nós já vamos acessar. Hora na parte superior. Lá do lado direito nós temos um velocímetro também de número digital. E nós temos um marcador de combustível na base ali, né? E os modos de condução, como eu falei para vocês, né? Desde Eco, Drive. E lá na parte superior ali, ó, tem alguns recursos de atalho para o computador de bordo. Olha a configuração geral. Eu vou clicar aqui, ó, em todos eles, ó, combustível, aviso, né? Ó, vamos passando aqui, ó, até o sistema de faixa. E aqui é um trip. Então nós temos uma média geral, uma autonomia. E aí você fala, Josadac, tudo que eu precisar para viagem vai ter? Vai ter. Eu quero rodar na cidade, vai ter. Quero alterar a data, tem aqui os design. Vamos clicar no design aqui, vamos ver se a gente consegue mudar o layout. Ó. Olha só, ó, vamos clicar nele, mudou, ficou bonito, hein? Olha que bacana, vamos tentar achar mais um, esse aqui é um novo também. Rapaz, eu gostei disso aqui, viu? Ó, esse é o mais limpo, vamos achar mais um aqui. Então nós temos 4, o que eu achei mais legal, eu vou deixar nesse aqui, ó. Eu vou deixar nesse aqui, eu achei que ficou bem disruptivo, ficou muito bonito, tá bom? Mas isso aí você escolhe o seu preferido. E se eu clicar no botãozinho trip aqui do lado esquerdo, ó, tá vendo aqui, ó, esse botãozinho, vai aparecer ali para mim no canto inferior, quilometragem total, tá? Trip A e Trip B também. Ou seja, bem completinho, principalmente aqui o sistema gráfico. Eu quero mais limpo, quero mais informações, quero entender realmente a quilometragem. E o bom é que o velocímetro ele fica sempre do lado direito ali, numa projeção bem grande, pessoal. Pessoal, eu queria fazer o test drive desse carro para vocês, porém, como esse carro é apenas apresentação no showroom para os clientes, né, aqueles que já reservaram o carro, e para você, né, que está esperando esse carro chegar para conhecer e reservar o seu, ele não tem documentação, não está emplacado, então a gente não pode andar. Mas assim que possível, nós vamos fazer um test drive e passar as experiências para vocês ao volante, tá bom? Então fiquem ligadinhos, já segue a página aí. Mas uma informação que é super importante, que todo mundo, principalmente o público de Toyota, sabe, não abre mão disso: segurança. E esse carro ele vem recheado. Tem airbags para todo mundo, controle de tração, estabilidade, assistência de partida de rampa, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência. Nós temos o famoso ACC, o alerta de faixa também, ou seja, o carro é completinho, né? Ó, mas para isso eu te convido a visitar a Toyota Nipônica e conhecer o carro. Vem conhecer. Então
Então nós temos várias lojas e esse carro ele está passando em todas as lojas para todo mundo conhecer aqui em primeira mão, tá bom? Então, mediante a sua região, dá um pulinho lá, liga na loja, fala, ó, eu vi lá o Josadak que falou na parte digital que esse carro vai passar aí na concessionária. Que dia? Já passou? Vai passar? Tá bom? E aí você vai lá e conhece, vai conhecer isso aqui, ó, que eu gravei, tá bom? Bom, seguinte, pessoal, como eu falei no início, são 4 versões. 2 híbridas e 2 a combustão. XRE, a partir de 161.390, e essa aqui, que é a mais completinha do a combustão, 178.990. As híbridas têm preços diferentes também, tá bom? Então, em breve, nós teremos conteúdo, review de todas essas versões com test drive e esse carro já disponível também no showroom à pronta entrega para vocês. Então, fiquem ligadinhos, se inscreva aí para não perder nada. Bom, como eu falei, na descrição vai ter uma ficha técnica para vocês e endereço e telefone aqui. Se não tiver endereço de todas as lojas, mas pelo menos um telefone para você chamar a equipe de vendas aqui, entender um pouquinho mais de como vai proceder esse carro. Olha, eu fui para o salão do automóvel conhecer esse carro, que foi o primeiro contato, gostei. O carro tem um estilo, uma pegada bem interessante para as nossas ruas, cidades, rodovias, até mesmo você que mora num sítio vai muito bem. Como eu falei no início do review, a altura do solo é bem legal, tá bom? Mas, mais uma vez, visite a Toyota Nipônica e conheça de pertinho esse lançamento que tem muita gente esperando em 2026, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho e siga a gente lá nas redes sociais. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal!